A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, morto enquanto trabalhava no dia 11 de agosto no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. O caso, que chocou o país, teve desfecho nesta sexta-feira, 29 de agosto, com o indiciamento do assassino confesso, René da Silva Nogueira Júnior, e da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino. Segundo as investigações, René estava com pressa e se irritou ao encontrar a via parcialmente bloqueada pelo caminhão de coleta de lixo. Armado, ele atirou contra Laudemir, que não resistiu ao disparo. Testemunhas confirmaram que não houve qualquer discussão antes do crime. O atirador, que tem fascínio por armas, simplesmente considerou que a pressa dele era mais importante do que o trabalho dos garis. Fica claro também, com base num comportamento do investigado, isso foi amplamente apurado nas investigações, está nos autos, que ele tinha um fascínio pelo poder que o armamento o concedia. Ele se embriagava com aquele poder das armas e ele fazia o uso das armas com frequência. Então, acreditamos que na situação em que ele disparou contra o Laudemir, ele estava, sim, demonstrando ali um poder, porque ele se julgou naquele momento, ele julgou que o trajeto, que a pressa que ele tinha era mais importante do que o trabalho que os garis realizavam na coleta de resíduos. René foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, além de ameaça a motorista do caminhão de lixo e por porte ilegal de arma de fogo. Somadas, as penas podem chegar a 35 anos de prisão. A investigação também apontou a participação da esposa de René, a delegada Ana Paula Lamego Balbino. A arma usada no crime era de propriedade dela e a polícia concluiu que Ana Paula tinha ciência de que o marido utilizava o armamento com frequência. Por isso, ela foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que a lei prevê a responsabilização para quem empresta ou cede uma arma. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão, podendo aumentar em até 50% pelo fato de Ana Paula ser servidora pública. Ao final, com base na extração de dados do aparelho celular do investigado, nós podemos concluir que esse investigado, ele realizou, após a prática do crime, já no período do início da tarde, após ele sair da empresa, quando ele retornava para sua casa, ele realizou diversas pesquisas no seu aparelho celular referentes às consequências do que ele havia praticado. Bom, então concluímos que ele, mesmo quando apresentou a versão na qual ele confessa ter disparado com a arma de fogo e disse que não sabia que havia praticado um crime de homicídio, nós conseguimos desclassificar ou desqualificar essas declarações que ele prestou, justamente porque conseguimos apurar que ele teve, sim, ciência do que ele praticou, tanto é que ele estava pesquisando, fez pesquisas com palavras gari, pesquisou inclusive o nome da rua em que ele estava, e fez esse tipo de pesquisa pelo aparelho celular. De acordo com a Polícia Civil, a autoria foi confirmada por meio de provas testemunhais, imagens de câmeras, dados do celular do investigado e informações repassadas pela montadora do veículo de René. As apurações também revelaram que logo após o crime ele pesquisou na internet as consequências do assassinato, o nome da rua onde tudo aconteceu e até notícias sobre o caso em veículos de comunicação. Essas buscas derrubam a versão apresentada pelo suspeito de que não sabia que havia atingido uma pessoa. Bom, o que nós podemos dizer, mais uma vez, é o que está nos autos. Nós podemos concluir pelas investigações, até mesmo pelo comportamento que ele apresentou nos momentos em que ele prestou declarações para nós, que ele tinha um fascínio por armas de fogo. Nós tivemos acesso a algumas imagens em que ele exibe armas de fogo, vídeos em que ele dispara com armas de fogo, com uma arma de fogo antiga, que não necessariamente essas que estão no caso, mas ele tinha sim um fascínio, e até mesmo ele tinha um fascínio pelo cargo que a esposa ocupa. Tivemos acesso a imagens em que ele exibiu, algumas imagens em que ele exibiu o distintivo da esposa,
e ele não tivemos acesso a mensagens, mas possivelmente ele compartilhava mensagens com pessoas do seu convívio. A gente apurou que ela tinha ciência que ele andava armado de forma habitual e que consentia com tal comportamento, porque a gente analisou preteritamente todas as conversas que eles tiveram. Porém, no dia dos fatos, como a maioria das mensagens foi apagadas e como eles conversaram via chamada de voz, a gente não teve acesso ao conteúdo. Por isso a gente não pode concluir nem que sim, nem que não. Agora o caso segue para o Ministério Público, que vai analisar o pedido da defesa para a realização de uma reprodução simulada do crime. Para mais notícias sobre esse e outros casos, acompanhe o canal de O Tempo no YouTube, no site e também nas redes sociais.